Na cruzada das ruas da moderna e antiga, se localiza uma cidade chamada Delhi. O mito Indrapradash, de Pandavas. O Raipetora dos reis hindus. A história colorida dos sultanes. Siri, Tolakabad, Jahanpanad. E depois, Shahanabad. Até mesmo a dinastia acreditava que isso estava ressuscitando Delhi, e a história da cidade seria conto de suas gloriedades. Como os grandes imperadores e seus homens nobres estavam adormecidos em seus túmulos, sem cantos esquecidos, o Arjun Sufi Quali viajava e penetrava de outras partes. Esta de um faquir chamado Nizamuddin Aulia. Um que pregava a sublimária essência das promessas não feitas e a futilidade de poderosas buscas de homens para a onipotência. As túmulas nelas mesmas são um lembrete que nenhuma vitória poderia associar àquelas definitivas barreiras do tempo. Estes portões marcados com sangue em Delhi, chamado Khuni Bazar, simbolizam sangrentas passagens de rivalidades. O ano era 1857. O Mungal de 82 anos, Bahadur Zafar, se tornou o alvo principal para os rallies dos soldados rebeldes, quem tinha começado a Primeira Guerra para a Independência da Índia. As convulsões que seguiram marcou o final das centenas de anos a qual fora governada pela dinastia Mughal. Ainda assim, a crueldade dos represálios que assumava o que os britânicos diziam ser mutações abalou a Delhi. As prolijidades dos grandes Mughals eram executadas em frente aos portões. Suas cabeças eram apresentadas como a disposição da monarquia. Bahadur Shah fora também exilado para Rangoon, onde ele morreu encarcerado, solitário, um homem quebrado. Delhi lamentou a sua perda gloriosa, e os britânicos se recolonizaram a capital de seus Raj para Calcutá. Entretanto, uma pequena linhagem dos Mughals sobreviveram. Enquanto o sucessor do trono, Mirza Fakhr, estava entre os mortos, um de seus filhos, Mirza Fakhr Jamal, foi escondido por uma empregada. O avô de Pakizambem, depois somente de 5 anos, viveu para contar os contos de sua linhagem para sua filha e neta. Parketsa Bega, separado por 5 gerações no última monarquia Mughal, carrega consigo o peso de uma linhagem com uma grande dignidade. Esta é a nossa cidade. Os nossos antepassados foram quem fundou essas cidades. O Raj Delhi, a qual somos orgulhosos. Hoje, essa aposentada serva do governo mora na vizinhança da classe média alta em Nova Delhi. Algumas peças de joias e alguns Mughal repés que guardam em segredo o passado por sua mãe são provavelmente sua herança mais estimada. Eu tenho algumas joias, qual foram da minha avó, que passou para minha mãe, e eu agora recebi-las. Havia algumas receitas secretas que eu me cozinho. Eu sei que a gente deveria passar para outras pessoas, mas é uma coisa tradicional, manter esses certos segredos da nossa família. Parketsa Began talvez não tenha ilusões de permanência ou de grandor, mas seus ancestres, os grandes Mughals, com certeza tinham. Enquanto Akbar estava para estabelecer sua capital na Agra, seu neto Shah Jahan escolheu Delhi e comissionou uma nova cidade,
Shah Jahanabad, que iria agradar os céus em beleza e em conforto. Uma mesquita, maior que qualquer ao mundo visto, fora também construído juntos. O Jama Masjid. Até esse dia, o epicentro da religião muçulmana na Índia. Enquanto o Jama Masjid simboliza a continuidade de uma cultura, a rampa do Forte Vermelho está sendo como testemunho do esplendor dos majestais dos mongols, assim narrando o conto de contradições. Em uma mão, a estupefaciência e a ostentação de temas presentes e o Dazar de Kohinoor, e na outra, a austeridade de Aurangzeb. Depois, a desacradez e o saqueamento de Delhi por Nadir Shah, e o declínio inevitável que causou a queda do Império dos Mongols. Ao contrário dos governadores hindus, que eram cremados depois de mortos, numerosos governadores muçulmanos e seus sucessores foram enterrados na cidade. As suas más condutas procuravam se engrandecer. Os eloquentes monumentos e seus interiores, trabalhando com silêncio, mais uma vez sem marcas, sem cuidado, se emprestou a Delhi um ministério, nascido de uma história de vários séculos passados. No processo, Delhi ganhou vários. A cidade de tumbas, a cidade dos jinns. Os monumentos eram a vida de Delhi. Havia principalmente os reis, os comandantes, os palácios, as fortalezas, e havia os 3 monumentos, em que particularmente os muçulmanos entraram. Traços de um estilo de vida, criado pelos monges do Forte Vermelho, completaram para o romantismo Vilunsbury de Delhi. Muhammad Ali Ilyas pertence a uma linhagem de treinadores de pombos, uma linhagem que conta para os dias dos mongols. Foram seus patronomes que deram a seus ancestros um status especial. Hoje, seu modesto aviário demonstra todos os tipos de pombos. E Elias ainda retém orgulho principal da sua profissão. इसमें हजारों नस्लें हैं, एक नस्ल नहीं है। सहारनपुरी कबूतर अलग होता है। हर कबूतर हर जगह का अपनी अपनी खूबी का मालिक होता है, हर नस्ल का। इनके रंग तो बेगिनती हैं और बेशुमार हैं। अगर इस तरह रंग गिने जाएं तो सुबह से शाम हो जाए, रंग नहीं गिन सकता। इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कोई कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ये जानवर कितने का कैसे कब बिक जाएगा, ये तो ग्राहक के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि सौदा कितने का ग्राहक मांग रही है, इसी हिसाब से उसको फरोख्त कर दिया जाता है। Estes pombos não são apenas qualquer tipo de aves, eles foram treinados no esporte de कबूतरबाजी. ये कबूतरबाजी का शाही जमाने से ही चौक चला रही है। जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चौक लगा करता था बादशाह के ज़माने में, तो उस ज़माने में भी कबूतरबाजी हुआ करती थी। Kabutarbazi fora uma vez a indulgência dos ricos e famosos. Hoje em dia, o esporte quase não é celebrado e apenas simboliza a tentativa de Delhi com seus passados medievais. Caminhando dentro das paredes sussurrantes da vila da velha Delhi, é semelhantemente abrindo um capítulo dessa história. Os links com Shah Jahanabad dos mongols, sobrevivente entre várias curvas e cantos. Gali Parantiwali, onde os aromas que são de paratas, é um estranho lembrete de outro estilo de vida. Um estilo de vida que foi. Ainda mais uma vez, essa divisa caiu vítima da matança dos tempos, o que agora um bazar bem ocupado vivia Mazahar Gali, consideravelmente um dos maiores poetas urdu. Essa estrutura de cripta fora uma vez ressoada com poesia de Gali. बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
A poesia de Galep foi adotada pelos cortesões, antes das cortes descobrirem que a sua grandeza nas músicas e poesias. Nobreza e siglos popularizavam as artes e artesãos. Até mesmo no final da sua extinção, a emocionante magnificação da revelação das poesias foi representada. A nobreza dos ricos patronizava a arte. Construíram magníficos ravilés que se agarraram a estilos de vida que celebrava a decadência. A decadência que se provocava até mesmo quando os vestígios de seus impérios estavam e se desapareciam. Em 1911, Jorge V, imperador-rei, chegou a Darbar, o real de Delhi. Centenas de príncipes locais que deviam aliança ao imperador congregaram com seus próprios demonstros de ostentação e poder para se submeter diante da monarquia britânica. E foi no Darbar de Delhi que Jorge V decretou uma nova cidade que seja feita ao redor da velha Delhi e se tornaria a capital dos Raj. Edward Lutyens, um excelente arquiteto, foi confiado com esse projeto de construir essa capital, que serviria como espelho da gloriosa e majestosa dos Raj britânicos. Era uma monumento tarefa, e Lutyens ensinou outro arquiteto, Herbert Baker. Uma vista da velha Delhi de Shabadhanabad, nos estava na Hassina, foi escolhida para ser o centro dessa nova capital. Enquanto Lutyens e Baker estavam encarregando da participação deste grande empreendimento dos britânicos, um jovem Sikh em empreendimentos deu a esta uma nova formação física. Consagrado pelos esforços feitos, seu nome se tornou Senhor Soba Singh. Os arquitetos britânicos e o empreiteiro indiano formaram edifícios que iriam enviar os palácios magníficos da Europa. Vício-régio de 640 acomodou o que concedeu no topo da colina de Rosina. Os 200.000 cúbitos quadrados foram assentados em um dramático êxito de concreto. De sua vista, se dava para ver o Rajpath e o Portão da Índia, o número 1 memorial da Primeira Guerra Mundial. Um formidável jardim de Bengal, traçado em 3 níveis de planícies. Enquanto os cômodos sociais eram desenhados pelos Lutyens, Baker planejava as secretarias dos blocos norte e sul, que davam entrada ao palácio e assembleias legislativas. Em seus famosos escritos no seu caderno de anotação, chamou a cidade de Ujjain, William Dalrymple escreveu: regime autoritários têm de deixar a souvenirs mais solados. A arte tem estranhos meios de sobreviver debaixo da autocracia. Somente a vaidade de um império emancipado de constrangimento de democratas, totalmente confidente em seus próprios julgamentos, e ainda assim desprezar tudo o que foi prometido pela sua superioridade, poderá ter produzido o Delhi de Lutyens. Levou 20 anos para construir Nova Delhi e custou 15 milhões de libras. Sem dúvida, Nova Delhi era uma capital a qual poderia se mostrar o pertence real de uma dominância do Império Britânico. Mesmo elegante e poderoso, acomodou o refinado gosto dos europeus, a qual considerava a si mesmo o mestre da raça. Um espetacular shopping mall também fora criado, Connaught Place,
o qual se tornou o centro comercial dessa nova Delhi. Durante os anos, 3 linhas colônias, pólen e sangalos, típicas deste período, se formou aos redores dos verdes. As grandes estruturas da governança foi submetida a uma cidade planejada. As memórias prévias de Mirin Singh Jafar de Delhi eram um lugar limpo, dignificado, muito calmo. Não havia coisas altas sobre o lugar. A povoação era muito calma, reservada, pessoas decentes. Em seus 80s, a senhora Jaspal hoje providencia um link entre a Delhi de hoje e uma Delhi romântica de Raj. Estas que veio para a cidade pela senhora Jaspal, que a sua proximidade dos governadores brancos foi ganho pelo seu pai, Sir Shaba Singh, o Sikh empreiteiro construtor. As atividades sociais eram tão registradas com os estrangeiros que nós quase nem tínhamos vários indianos aqui. Nós principalmente agimos com os estrangeiros. Cada dia havia uma casa aqui, bem elaborada, com os arranjos que vinham de outros lugares. Era muito bonito, uma coisa bem sofisticada. Ironicamente, a estrutura a qual fora planejada para inspirar e ter semelhança fora mais tarde ser cooperada com os templos da Índia independente. O lar e coração da democracia maior existente no mundo. Com a independência se agarrou pelo seu pé, Delhi mais uma vez assumiu seu papel da capital política, o assento da governança e o centro da democracia. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Contudo, no virar da meia-noite, quando Índia obteve a independência de 200 anos sob domínio britânico, milhares de refugiados estavam vindo para a capital dos estados de Punjab, a qual era talvez o mais atingido com a carnagem comum. Suas almas aterrorizadas pelo holocausto da participação, destitutos e sem dinheiro. Esta imigração era inevitável, a qual deixou uma marca profunda e mudou o caráter fundamental de uma cidade para todos os tempos. Havia muxuaras, muçulmanos, os bailarinos da corte Mujira, e havia coisas que normalmente as pessoas ricas faziam. De repente veio uma inundação de Punjabis de todo o Punjab do ocidental. Tornou-se Paquistão, e de repente houve uma mudança na língua, mudança no meio de viver. Entre os refugiados que encontraram abrigo em Nova Delhi estava Dalal Khan. Ele havia migrado sem nada a seu favor, fora o grito e a fábula espírito dos Punjab de terem negócios. पंजाबियों को लीजिए और उसमें सरदारों को लीजिए, वो ज्यादा मतलब हार्ड वर्कर हैं, वो नहीं देखते कि कोई क्या काम, कोई कौन सा है, छोटा है, बड़ा है. Fizemos bem a si mesmo. Estavam todos surpreendidos, que não viram nenhum mendigo Punjabi. Eles todos prosperaram, trabalhando muito bem. Hoje, a Nova Delhi, dos planejantes das cidades imperiais, se estendeu muito além do que se tinha concebido. Nas últimas 4 décadas, Lajpat Nagar, uma colônia de refugiados dos anos 50, se transformou em um dos negócios mais prósperos dos distritos de Delhi. E a pequena loja de Al-Kala tem crescido em tamanho e também em negócio. As labutas para a existência de homens como Dayan têm desaparecido dos traços de um estilo de vida gracioso que se fora uma vez, mas a cerimoniosa mudança da guarda de Rajasthan Bhavan é talvez um esforço consciente para a preservação de alguns elementos que expressam um senso romântico para essa cidade.
internacional da capital da Delhi é uma das maiores metrópoles do mundo, certamente a maior da Índia. 1.485 km², com população mais de 10 milhões, que estão sendo expandidas suas fronteiras. Como um poeta escreveu, Delhi é o coração da Índia. A cidade tem estendido uma gravitação de empurros que pessoas de todo este vasto país. Só se nós fizermos algo dramático, iríamos ao desastre. A vida é graciosa, muito graciosa, vivendo em um grande cercado de grama, que agora quase não tem espaço. Tem dificuldades constantes no trânsito de rua. O rio Yamuna, a linha de vida de Delhi e seus 10 milhões de delhiites. Hoje, mais uma testemunha silenciada para a cidade e sua sempre envolvente história. Qual fora antes uma barreira natural para o leste dessa cidade, têm sido postas pontes várias vezes para ajudar a metrópole a cruzar para o outro lado. Um aumento no mercado imobiliário tem assegurado que uma população substancial da classe média de Delhi e suas elites de inteligência procuravam refúgios nessas áreas relativamente baratas. A desordem de aumento dos altos prédios, que significava nenhum gênero histórico da arquitetura, são os resultados diretos de uma informe da sociedade industrial, de quem seus valores e estéticas eram definidos por pragmatismo em vez de romance. Há mais de 1000 anos, Delhi tem aprendido a celebrar mudanças. Hoje, essa cidade é a celebração maior de uma sociedade em transição do que uma lamentação de seus passados coloridos. Para a Revolução do Verde dos anos 60 e a liberação econômica dos anos 90, tem também significado uma nova marca de jovens afirmando um grito nacional e, sem dúvida, uma identidade global. Os refugiados de Punjab, os descendentes de Mongols, uma mulher idosa lamentando um passado gracioso, certamente personificada em desmanche da água da legacia de uma cidade. Mas a essência da Delhi está em suas doutrinas de trans, que o velho deve dar lugar para o novo. A projeção da protagonista está dando sombra para a crescente bagagem do passado para assumir uma nova identificação, uma identidade afirmando a si mesmo como a Índia celebra seus 50 anos de independência, de um novo idioma no coração de Lutyens, Delhi. Edley Watkins, como muito antes dele, desejavam extrair grandes monumentos de perpetuidade. Mas aquelas arquiteturas divinas tinham outros planos. Seus tributos majestosos ao Raj hoje são uma nova luz de liberdade. Eles comemoram a maior democracia do mundo. Pessoas que são representantes elegidos para este imenso país. Essa estrutura não enfatizou mais os magnificentes impérios, afirmado pelo desenho coletivo de 1 bilhão de pessoas. Homens mortais apenas podiam mojar tijolos e armação, não o tempo.